Olá, a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso eterno Salvador, Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que esteve morto por um curto período, mas se encontra vivo e vivo para todo sempre. A Ele, a Cristo Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Amém? Eu sou o pastor Van, quero agradecer a sua presença, a sua companhia, em poder me acompanhar, né? Sua gratidão em me acompanhar as tardes, as viradas da tarde para ao anoitecer, às 18 horas ou 6 horas da tarde, certo? E peço, como sempre, continue orando por mim, pelo seu amigo, e se inscreva no canal, dá uma força aí, dá uma ajudinha no canal, se inscreva aí para que você possa estar recebendo estudos abençoados que podem mudar o teu pensamento. Então, hoje, sim, desde já também eu quero agradecer ao pessoal de Costinha, aos meus irmãos em Cristo Jesus de Costinha, a minha amada irmã Eliane, Denise, o meu primo Beto, Daniel, pessoal lá de Costinha, também o pessoal de Jacaré, né, uma audiência que a gente tem lá em Jacaré, aqui em Cabedelo, meu amado irmão, Jacaré é o Recanto do Poço, meu amado irmão, duas vezes irmão do mesmo pai, mesma mãe, irmão Erison, presbítero Erison, a sua amada esposa, irmã Tássia, amém, para a glória de Deus, a minha amada esposa, meus dois amados filhos, para a glória de Jesus Cristo, agradecer pela força que eles vêm me dando, né, para que eu possa estar me debruçando, né, nesse estudo que não é fácil esse tema que eu tenho levantado, abordado aqui neste canal. E também toda a minha amada igreja, né, a comunidade cristã, Graça Revelada, aqui em Camboinha 2, em Cabedelo, Paraíba, Brasil. Amém? Glória a Deus. Então o tema hoje continua sendo forte, continua sendo um tema muito debatido, polêmico, mas se você continuar estudando, é como diz aquele velho ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então o conhecimento também traz esta natureza, né? Ele vai minando até ele lhe convencer do erro, né? Do engano, e você vai sendo iluminado, né? Pelo conhecimento, pela verdade nas escrituras. Então o tema hoje continua sendo a maior prova bíblica, olha o que eu vou lhe dizer, a maior prova bíblica de que a alma não morre e nem fica inconsciente na sepultura. Ela não morre, a alma não morre e nem fica inconsciente, nem em um lugar no além e nem na sepultura. Eu estou preparando um estudo, já está pronto, né? Eu vou gravar hoje, já preparando você. Vou gravar hoje à noite. Eu estou gravando exatamente, são praticamente as 14 horas, 2 horas da tarde, mas hoje à noite já vou gravar sobre a alma nunca ficou preso na sepultura. A alma não, nem o espírito, nem a alma nem o espírito nunca ficaram presos, ou nunca ficou, né, preso na sepultura. Como é o meu entendimento? Como é o seu entendimento, pastor? No meu entendimento, o homem é constituído de corpo, parte material, corruptível, mortal, e alma ou espírito, a parte imortal, a parte que sobrevive à morte. Então, esse é o meu conceito, este é o meu entendimento. Então, repito o tema, a maior prova bíblica de que a alma não morre e nem fica inconsciente, né? E nem tampouco nunca ficou, né, na sepultura, tá bom? Então, quais as razões
que vou apresentar, que podemos dizer, veja bem, as razões de qual eu vou apresentar, que posso dizer que a teoria do sono ou aniquilação da alma não se sustenta. Quais as razões? Quais os pontos bíblicos? Quais as bases bíblicas? Quais as referências? Quais os textos? Quais o que eu vou alegar aqui dentro das escrituras que provam que a teoria do sono ou aniquilação da alma não se sustenta. Então, um dos textos principais é este aqui que nós usamos. Vamos ler? Está aí na sua tela. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Matam o corpo, é mortal, a parte externa, a parte visível, a parte física palpável. Esta parte chama-se corpo. Jesus diz, não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma, a parte invisível, a parte impalpável, a parte espiritual, a parte imortal, ok? Então já começamos por aí. A alma sobrevive à morte em um estado consciente? Olha a outra pergunta. A alma sobrevive, pastor, você poderia me perguntar, pastor, a alma sobrevive à morte em um estado consciente? Vamos ver. Buscamos nossas provas, certo? Ou eu busquei as minhas provas na palavra de Deus e particularmente no Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele traz uma coisa obscura, certo? Não muito clara, mas no Novo Testamento você encontra diversos textos, diversos relatos de que a alma, ela sim, sobrevive à morte e nunca, deixar bem claro isso aqui, nunca ela ficou detida, nem retida, nem presa na sepultura, tá certo? Então, vamos lançar aqui algumas bases bíblicas e no final desse estudo você vai fazer a sua conclusão, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, o rico e Lázaro, agora eu vou lançar só os textos, só os versículos, sem muita teologia, sem muito achismo. Os próprios textos bíblicos, eles vão falar, certo? Eles vão dizer, eles vão revelar a verdade. Se a alma morre, se a alma ficava presa no sepulcro ou na sepultura, se a alma ficava inconsciente. Então vamos ler aqui um primeiro texto, esse primeiro que eu li, Mateus 10, 28. Jesus disse que a alma não morre. Quem morre é o corpo, a parte física, a alma não. Mas por algum motivo diz que a alma, outros teólogos, né, adventista, Testemunho de Jeová e também da escatologia consumada, né, eles têm vários argumentos para querer dizer que a alma morre. E argumento em cima desse texto aí. Mas Jesus disse que a alma não morre. Eu vou confiar naquilo que o Cristo falou, certo? Então, o rico e Lázaro, você já ouviu falar nesta passagem? O rico e Lázaro participam de uma conversa. Você sabia disso? Após a morte? Vamos ver. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Olha só. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta dele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os pobres e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu. O mendigo morreu. Preste bem atenção aqui. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Irmão, veja a colocação das expressões.
morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha esta linguagem judaica, né? Isto é uma linguagem, um sentido figurativo, né? Mas que tem um pano de fundo, que tem uma verdade por trás dessas letras. Tem uma verdade. Embora que você não queira aceitar, embora que você diga, mas isso aqui é uma metáfora, qualquer outro figura de linguagem, é simbólica, mas tem uma verdade. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, né, que eles dizem que aqui é o Vale de Rinom, né, sepultura, no inferno, quem diz isso aqui é a escatologia consumada. Eu não concordo com isso. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Por isso que eles têm que descartar isso aqui. Isso aqui não é insignificante. Isto aqui não é um fato verdade. Jesus não quis dizer isso para eles. Para mim, isto aqui é uma verdade. Para mim, isto aqui revela uma verdade, um acontecimento após a morte. O que acontece após a morte. 24. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. 26. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. 31. Porém, ele lhe disse, não ouve, porém, ele lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Certo? Então, veja que aqui esta que eles chamam de parábola, né? Jesus apresenta aqui uma realidade. Morre uma pessoa, morre outra, né? Um que vivia regaladamente, que era um rico, o outro era um pobre. O contexto, você sabe. O que eu quero apenas salientar aqui para você, alertar aqui a você, que o rico e Lázaro, eles participam consciente de uma conversa, embora que algumas coisas alegóricas, de difícil entendimento, mas existe uma verdade aqui, né? Existe algo após a morte, ou seja, a consciência dos dois foram preservadas após a morte. É isso que eu quero mostrar para você. Mesmo sendo uma parábola, mesmo sendo uma metáfora, mesmo sendo qualquer figura de linguagem, mas existe algo de verdade nesse texto, nesse contexto. Jesus não ia jogar a conversa fora, como nunca jogou. Mesmo falando por parábola, Jesus tinha algo a revelar, algo a ensinar aos judeus. E aqui ele ensinou algo muito importante, que a alma não morre e elas permanecem conscientes após a morte. Esse é um dos textos. O primeiro foi Mateus 10, 28. Agora o segundo lá é Lucas 16, do 19 ao 31. Agora, Paulo, preste bem atenção aqui. O apóstolo Paulo, descreve o estado desencarnado como habitar com o Senhor. Olha só, se fosse uma coisa surreal, né? Simplesmente uma parábola de não dizer nada,
Se fosse apenas só isso, eu acredito que Paulo não soltaria esta expressão. Paulo não falaria isso. Paulo descreve o estado desencarnado como habitar com o Senhor. Olha o que diz 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5. Esse texto aqui é de extrema importância que os irmãos da escatologia consumada, os irmãos da Adventista, os irmãos do Testemunho de Jeová, revejam sempre isso aqui, quando afirmarem que a alma fica inconsciente ou deixa de existir. Vamos lá, vamos ver o que diz, o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6, olha só. Por isso, estamos sempre de bom ânimo. Por que Paulo estava de bom ânimo? Sabendo que enquanto estamos no corpo, neste corpo visível, nesta casa, vivemos ausente do Senhor. Agora, olha o 7. Porque andamos por fé e não por vista. O 8, olha o 8, olha o 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Está vendo aqui? Como Paulo combina com o linguajar, o entendimento do Mestre Jesus? Jesus disse que não temos que matar um corpo e não pode matar a alma. Paulo disse que tinha o desejo de deixar este corpo, este tabernáculo, esta casa aqui, o corpo físico, para habitar com o Senhor. Só habitava com o Senhor sem este corpo terreno, mortal. Olha o 9. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presente, quer ausentes, quer presente neste corpo, quer ausente, ok? Então, Paulo descreve o estado desencarnado como habitar com o Senhor. O 8, olha o 8, leia aí na sua tela, está aí escrito aí, ó. Mas temos confiança e desejamos antes deixar o que? O corpo. Só ia habitar com o Senhor em um estado consciente quando morresse. Deixar o corpo é morrer e habitar com o Senhor. E isto não era futuro, não. Esta expressão de Paulo era após a morte. Paulo tinha convicção, certeza que assim que ele morresse, ou naquela hora, daqui a uma hora, segundo Paulo, ou um dia, ou um mês, ou um ano, assim que ele morresse, ele iria habitar conscientemente com o Senhor Jesus. Vamos ver outra expressão mais forte do que essa? Olha o que diz Filipenses, capítulo 1, versículo de número 23. Olha só. Mas de ambos os lados estou em aperto, Paulo falando, tendo desejo de partir. Partir é morrer, partir é estar com Cristo. E estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Olha que expressão. Imagina Paulo sentindo o desejo de partir, de habitar no mundo espiritual. Mas para que isto acontecesse, Paulo teria que morrer. Só ia habitar, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, ele fala, é quase o mesmo significado, né? O mesmo entendimento de partir e estar com o Senhor, de morrer aqui para este mundo e habitar com Cristo no mundo vindouro, no reino eterno de Cristo Jesus. Preste atenção aqui. As almas, entendeu esse contexto aqui? Olha, 3 versículos, aliás, 1, 2, 3, 4 versículos falando que a alma não morre. Se partir daqui, se morrer, vai habitar com o Senhor. 4º versículo. As almas dos justos vão para a presença de Deus. Quando morre, o justo irá diretamente. Não vai ficar presa em laço nenhum, corrente nenhum, cabo nenhum, corda nenhuma aqui no sepulcro. Primeiro que não pode ficar preso. Não fica preso em sepulcro nenhum, nem na sepultura, nada disso. Pode esquecer isso. Morria o crente, morria o salvo e ia habitar com o Senhor. Passava direto. Vamos ver Hebreus capítulo 12. Olha o que diz Hebreus. Vamos lá.
Hebreus capítulo de número 12 e o versículo de número 22 e 23. Hebreus capítulo 12, 22 e 23 diz assim: mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Então veja que o versículo 23, espírito aqui não são anjos. Por quê? Porque Paulo, ele faz divisões de classes. Primeiro ele diz aos muitos milhares de anjos. Ponto, vírgula. 23. A universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos, que não são anjos, anjos lá em cima, anjos é aqui, milhares de anjos, aqui são aos espíritos de quem? Dos justos aperfeiçoados, desencarnados, que foram lavados, que foram remidos, porque foram justificados, que foram abençoados, transformados, morreram, atingiram a perfeição e estavam agora esperando simplesmente o ano 70 para que o seu justo juiz fizesse juízo sobre Israel, arrebatasse a igreja de Pedro, de Paulo e de João e os levasse como espírito já num corpo glorificado para reinar com Cristo eternamente, ok? Então, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Estavam aguardando, mas estavam em espíritos. Não estavam presos, preste bem atenção nisso aqui, não estavam presos nem em nenhum sepulcro, em nenhum pá de terra, nenhum tijolo, nenhum concreto lá embaixo na sepultura, não estavam presos. Os espíritos aperfeiçoados estavam aguardando na presença de Deus. As almas, outro ponto forte, outra razão, né? Porque nós não podemos aceitar a doutrina do sono da morte, tá? E nem a aniquilação da alma. Outro ponto forte que eu vou lançar agora. As almas estão ou estavam, né? As almas, os espíritos que morriam, em perfeita consciência quando morriam, mesmo sendo antes, tanto antes da cruz, como depois da cruz, e antes do ano 70, quando Jesus veio fazer juízo em Israel, em Jerusalém. Então, até antes do ano 70, as almas ou os espíritos estavam em perfeita consciência. Prove isso, pastor Van. Apocalipse capítulo 6, versículo de número 11, olha lá, 11, e do 9 até o 11. Vamos ler Apocalipse 6, do 9 ao 11, aonde as almas ou os espíritos desencarnados, aonde o corpo morreu e os espíritos foram para a presença de Deus ou de Cristo em perfeita consciência. A sua consciência foi preservada. Vamos ver. Apocalipse 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Aí debaixo do altar, as almas do que foram mortos. Debaixo do altar, as almas ou os espíritos que foram mortos. Enquanto estava nesta vida, eles morreram. Mas aqui não fala que eles adormeceram. Fala que eles estavam conscientes. Vamos ver a sua consciência? Fala que as almas não estavam dormindo. E você não vai encontrar em nenhum texto dizendo que a alma estava dormindo, que a alma dorme, que o espírito dorme. Mas fala a pessoa. É bom entender isto. Então, eles estavam debaixo do altar, que é um lugar de espera para que se cumprisse tudo em 70, para que eles recebessem um corpo glorificado, segundo Coríntios 5, e herdasse a vida eterna para sempre no reino eterno de Cristo Jesus.
Então, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Olha onde aparece aqui o texto, né, o termo morto, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Olha o 10. E clamavam com grande voz. Como é que um morto pode clamar? E isso aqui é lá na presença de Cristo, não é aqui não. E nem tampouco na sepultura. Não é na sepultura. Ah, pastor, mas isso aí é uma metáfora. Está aí uma figura de linguagem. Está aí é simbólico para você. Para você. Mas as escrituras não dizem isso aqui não. Isto aqui eles morreram, né? Para os pesquisadores, os teólogos, os sinceros e os honestos, isto aqui é um fato verdadeiro. Eles morreram, estavam diante de Cristo e clamando a consciência. Agora vamos ver se eles estavam inconscientes. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha o 11, olha o 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. As almas estavam no sepulcro, na sepultura. Estavam onde? Na presença de Deus. Estavam apenas aguardando o cumprimento da grande tribulação que já estava estourando ali, 67, 68, 69, e estourou em 70. Estavam aguardando simplesmente isto acontecer, a queda de Jerusalém e o cumprimento de todas as profecias. Quando Jesus veio, em 70, fez juízo, tudo se cumpriu e eles foram e receberam o corpo glorificado. Estes espíritos foram revestidos das suas vestiduras imortais. Louvado seja Deus. Então, Apocalipse capítulo 6 diz que as almas estavam conscientes, com todas elas, e não estavam na sepultura. Bom, é isso. Capítulo 7, ainda do Apocalipse, versículo de número 9. Vamos ver o que é que diz, versículo 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas em suas mãos. Mesmo que seja aqui uma figura de linguagem, mas isto é um fato verídico, é verdadeiro, isto aconteceu, ok? Por isso que Jesus diz: a alma não morre, o corpo morre, vai à sepultura, fica preso. Quem fica preso na sepultura é o corpo. Esse estudo você vai gostar, você vai gostar. Então, eles estavam lá, diante de Deus, em um lugar, talvez paraíso, no céu, no terceiro céu, em algum lugar eles estavam, mas diante de Deus. Versículo 10. E olha eles conscientes, a alma, o 9 se referindo às almas, que é o mesmo texto, a mesma referência, o mesmo contexto do capítulo 6 do Apocalipse. Agora olha o 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. Certo? Então eles já estavam gozando da presença do Cordeiro, de Deus, do próprio Cristo. Outra referência que eu vou citar, que confronta, que refuta a teoria da aniquilação da alma, ou da inconsciência da alma. A alma do ladrão, após a morte, iria para o paraíso. Olha só. Como é que pode isso? Lucas capítulo 23, Lucas capítulo de número 23, versículo de número 42. 23, 42. Olha o que é que diz. E disse, você sabe esse contexto aqui.
e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Lembra-te de mim quando vieres. Alguma tradução diz quando entrares em teu reino. Olha o que Jesus prometeu para esta alma. Prometeu para a alma, não para o corpo. O corpo deste homem ficou pendurado no madeiro e foi para a sepultura, ou sepulcro. Ficou preso lá, o corpo. A alma dele, olha a promessa para esta alma. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quem foi para o paraíso não foi o corpo, nem carne, nem sangue, mas a parte espiritual, imortal. Não temeis o que mata o corpo, que ficou pendurado no madeiro, que foi ficar preso na sepultura, né? Mas não pode matar a alma foi para o paraíso, para o céu, para a presença, lá para Apocalipse. Esta alma foi lá para Apocalipse capítulo 6, debaixo do altar de Deus, e ela estava clamando: até quando grande e soberano Senhor, né? Então morreu, ia para lá. Eles ficaram lá até o ano 70, quando Jesus decretou, consumou toda a sua obra, toda a profecia com a queda do templo. Então, olha a promessa que Cristo fez a este homem. Embora que, uma observação aqui, embora que Testemunho de Jeová, Adventistas do sétimo dia e até mesmo, né, alguns irmãos da escatologia consumada forçaram este texto, né, acrescentaram este texto, deturparam este texto para dar razão ao seu pensamento, à sua crença. Colocaram aqui, olha só como eles fizeram, como foram injustos no texto. E disse-lhes Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eles fizeram assim: em verdade te digo hoje. Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Jesus estava fazendo uma promessa hoje para ele, que um dia, no ano 5.000, 50.000, 100.000, e ele estaria no paraíso. Mas isso não é o texto original. No original grego está escrito desta forma aqui: em verdade te digo que hoje, Jesus afirmou hoje, estarás comigo no paraíso. E foi naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, que esta alma foi para o paraíso. Bom, hoje, agora imagina, olha se eles fossem ficar conscientes, tanto Jesus como este homem, como este ladrão da cruz, as duas almas inconsciente, né, após a morte. Esse texto seria mais ou menos assim: em verdade, te digo hoje, não terás mais consciência nenhuma de nada após a morte, né? E irás para a sepultura. Em verdade te digo hoje, após a tua morte ficarás inconsciente e teu espírito ficará preso na sepultura. Foi assim que Jesus disse? Foi não. Jesus disse aqui, e disse-lhe Jesus, o autor da vida, o Pai dos Espíritos: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esta foi a promessa para aquela alma. Filipenses, olha o que é que diz Filipenses. Vamos voltar lá para Filipenses, capítulo de número 1 e o versículo de número 23. Olha o que diz Filipenses 1, 23. Vamos ler conforme como seria na tradução Testemunha de Jeová, na tradução Adventista do sétimo dia, ou na tradução dos irmãos da escatologia consumada. Como seria a tradução deles? Seria assim: Paulo dizendo, tenho o desejo de partir e ficar preso, inconsciente, por muitos e muitos anos na sepultura.
Não seria assim a tradução? Você está lendo diferente aqui. Eu estou lendo a tradução dos Adventistas do sétimo dia, da Testemunha de Jeová e dos irmãos da escatologia consumada. Eles diriam assim: tenho o desejo, Filipenses 1:23, tenho o desejo de partir e ficar inconsciente, preso por muitos e muitos anos na sepultura. É isso que o texto diz? Vamos ler. Mas de ambos os lados, vamos ler o 21. Olha o 21. 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Olha o que Paulo está dizendo, que se ele morrer será ganho, não era perda. Por quê? Porque ele não ia perder a consciência. Paulo sabia que não ia ficar inconsciente e nem ia ficar preso na sepultura. Mas olha o ânimo da alma dele. Para mim, o viver é Cristo neste corpo e o morrer é ganho. Por quê? Mas se o viver na carne, no corpo, me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Olha o 23. Mas de ambos os lados estou em aperto. Tenho o desejo de partir, de morrer, de deixar este corpo, este mundo, e estar com Cristo. Quem iria estar com Cristo? Uma outra identidade ou a própria identidade da alma de Paulo, do espírito de Paulo? Pegou aí agora? Olha só. Mas de ambos os lados estou em aperto. Paulo, a consciência de Paulo, a alma de Paulo, o espírito de Paulo, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Estar com Cristo. Quem iria estar com Cristo? Um elefante, um jacaré, um monstro, um morcego? Não. A própria identidade, Paulo, o espírito de Paulo, a alma de Paulo, o eu de Paulo, o psique de Paulo. Entendeu aí? Olhe, de estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Então Paulo não disse que após a morte iria ficar preso na sepultura, iria perder a consciência, iria ser aniquilado. O texto não diz isso. Paulo disse o desejo de partir, e isso antes de 70. Preste atenção, antes de 70. Paulo iria partir e iria habitar com Cristo, com o Senhor. Muito bem. Outro texto aqui. Vamos ver aqui 2 Coríntios capítulo 5, segunda carta aos Coríntios capítulo 5 e o versículo de número 8, versículo número 8, olha só, vamos traduzir isto aqui, segundo as testemunhas de Jeová, segundo o adventismo do sétimo dia e segundo a escatologia consumada. Vou traduzir segundo eles. Seria assim: tenho plena confiança, vou deixar este corpo e ficar inconsciente ou inexistente, preso na sepultura. É isso que o texto está dizendo. Vou repetir, olha só. Tenho plena confiança, vou deixar este corpo e ficar inconsciente ou inexistente, preso na sepultura. É isso que o texto diz? Não. Olha a consciência de alguém que cria na vida após a morte, que cria na existência da alma, que cria, como disse Jesus, o corpo morre, a alma é imortal. Olha o que disse Paulo, vamos ler. Mas, vamos ler o que diz o texto sagrado. Temos confiança, a confiança. Paulo tinha esta confiança como eu tenho, e tenho certeza que você também tem. Temos esta confiança e desejamos
antes deixar este corpo. Como é que deixa este corpo? Só pela morte. É o único meio de desabitar este corpo, é pela morte, é pelo processo, pelo caminho da morte. Paulo diz: temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Paulo não diz: tenho o desejo de deixar este corpo e vou ficar preso na sepultura, vou ficar inconsciente, vou ficar inexistente. Não dá para crer desta forma, né? Então, ficar preso numa sepultura não era a ideia de Paulo. Ficar inconsciente não era o ensinamento de Paulo. Ficar inexistente não foi a ideia de Cristo, não foi o pensamento, não foi o ensino. Esta não é a doutrina bíblica. A doutrina bíblica é esta aqui. Tenho confiança e desejo antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Ok? Então, vamos ficar por aqui. Vou trazer a segunda parte e encerrar. Agora, se você perder a segunda parte, você não vai entender. A segunda parte completa este primeiro vídeo. Você não pode perder de maneira nenhuma, né? Então, hoje à noite, amanhã seguido, e a gente encerra. Aí o terceiro vídeo será: a alma ficava preso na sepultura. Quem ensina isso? Os irmãos da escatologia consumada. E nós vamos ver que isto é uma inverdade, que isto é uma doutrina falsa e não se sustenta nas escrituras. A alma ou o espírito nunca ficou, nem no tempo de Abraão, Isaac e Jacó. Nunca a alma daqueles homens ou daquele povo, nenhuma delas ficou presa na sepultura, nem inexistente, nem inconsciente, nem foi nenhuma alma aniquilada, ok? Então não perca. Gostou? Se identificou? Te alimentou? Foi bom o estudo? Dá um like, compartilha, se inscreva no canal. É só estudo abençoado, é só tutano, é só inhame, macaxeira e batata. O alimento é forte, a revelação é forte. Quem não aguentar, corra em nome de Jesus. Mas a verdade prevalece acima de tudo e acima de todos. Próximo estudo é fogo, vai ser revelação, é forte, vai ser forte. E eu conto com você. Se inscreva no canal, comenta aí se gostou, se não gostou, com cautela e com respeito. Mas se inscreva e continue orando pelo teu irmão, para que Deus continue me abençoando, trazendo revelação na graça, em nome de Jesus Cristo. Amém.